Alguma impressão a ser compartilhada antes de iniciarmos a reflexão? Seguimos então. Alguém gostaria de ler, por favor? Aí eu vou comentando. Pessoal? Ninguém quer ler hoje? Então eu leio. Pergunta número 4. Que valor tem o conhecimento dos 7 raios? Então, por que a gente está estudando isso? Acho que alguém tinha escrito aqui alguma coisa. Tá, pode deixar, que eu leio. A quarta pergunta é de importância devido à sua aplicação prática vital. Em última análise, a definição transmite satisfação mental, mas não é um critério sobre o conhecimento aplicado. Então, não é para isso que a gente estuda, para ter uma satisfação mental. É para que a gente realmente aplique de alguma forma, e na medida que for possível, esse conhecimento em nós e em quem estiver próximo de nós, que seja possível, claro, que seja atraído por essa qualidade de ensinamento. Primeiro de tudo, é necessário que o aspirante seja prático. O momento em que prevalece a consciência mística e sonhadora está desaparecendo rapidamente. E à medida que o homem consegue obter, através da compreensão da psicologia, uma compreensão mais acurada de si mesmo, começará a agir com precisão e inteligência. Saberá exatamente o caminho a seguir e compreenderá as distorções da sua própria natureza, o que o conduzirá a uma ação específica quando for posto em contato com as forças do seu ambiente. Os aspirantes devem tentar aplicar de forma prática as verdades transmitidas, reduzindo assim ao mínimo a sua responsabilidade. Quando se tem adquirido conhecimento e não o aplica, existe o consequente perigo e castigo. Então, é muito comum dentro do esoterismo a gente chamar o ocultista de místico prático. Por quê? Porque alguém que tem ainda o caminho do ocultismo, em geral, ele vem depois do caminho místico. Claro que alguns indivíduos com uma constituição de raio que prevaleça o desenvolvimento desse caminho ocultista também vai acontecer. Mas aí, em alguma medida, ele vai precisar se tornar místico, desenvolver a sensibilidade. Para a maioria de nós que já vem de um caminho místico muito forte, é muito importante que a gente seja prático, que aquilo que a gente está aprendendo seja colocado em prática, em nós mesmos, em primeiro lugar. E ele diz aqui uma coisa que é muito séria e é muito comentada nas tradições espirituais de todos os tempos, que o conhecimento precisa ser aplicado. Senão, tem um tipo de perigo. E aqui o que ele chama de castigo não é igual a gente está acostumado, mas existe uma lei que diz que a quem foi dado será dado novamente, desde que doe também. Então, pensando em termos mais amplos, é importante que a gente esteja no fluxo. Se a gente recebeu algo, precisa fazer sentido e a gente precisa, em alguma medida, passar isso para a gente estar alinhado com o fluxo da vida. Se a gente não está no fluxo, a gente recebe, retém, vai faltar para alguém. Percebe? Eu estou represando aqui algo que alguém ali está precisando, porque eu faço parte desse todo. O fluxo passa também através de mim. Isso sempre é importante a gente lembrar, que nós somos essencialmente um fluxo de qualidades. Então, quanto mais eu me conecto com a minha alma, mais as qualidades da minha alma
estão disponíveis aqui na humanidade. É para isso que a gente veio nessa encarnação, não tem nada mais do que isso, né? É o desenvolvimento da nossa consciência para permitir o livre fluir de qualidades, do princípio consciência, do princípio alma. Alma, consciência e qualidade são a mesma linha, né? A mesma coisa, se a gente puder generalizar. Da mesma forma que a gente pode pensar em mônada, em espírito, em poder, em vontade, é a mesma linha. Ou matéria, inteligência, né? Luz, mente, é a mesma linha. Então, estando num sistema de segundo raio como é o nosso, sendo possivelmente almas de segundo raio, mas principalmente por sermos seres humanos em desenvolvimento, procurando expressar a alma, basicamente é para isso que a gente veio aqui. Então é importante fazer parte desse fluxo, né? Se reconhecer, parte a gente faz, conscientemente ou não, né? Então se reconhecer conscientemente como um agente ativo desse fluxo, não só algo, né? Que passa por mim sem que eu perceba, né? É importante estar consciente. Eu vou seguindo um pouquinho, tá? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, por favor. Muito tem sido o ensinamento dado em outros livros, o qual espera ser adaptado, a fim de prestar um serviço útil. Nesse volume também se transmitirá muitos ensinamentos, mas os estudantes devem se lembrar que são eles que desejam e evocam os ensinamentos que recebem. Isso é muito importante a gente lembrar. A lei da invocação e evocação é uma lei, então ela está presente em todas as relações. A gente pode fazer um uso inteligente dessa informação e relembrar os nossos momentos históricos. Por exemplo, o momento em que o Buda veio à manifestação era um momento de efervescência intelectual, tanto na Índia como no Nepal, né? Onde o Buda nasceu, especificamente hoje, é território do Nepal. Mas havia ali uma demanda invocativa dos sábios indianos por respostas. Então, foi essa demanda invocativa que teve como resposta planetária a encarnação do Buda. Claro que isso não é, né? Esse é um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo potente de intelectuais, né? Se a gente for pensar cada vez mais a humanidade mais inteligente, mais consciente, novas informações, tecnologias, conhecimentos vão sendo evocados a partir da hierarquia por conta dessa invocação. Então, se a gente parar para pensar, todo conhecimento que a gente acessa, especialmente de cunho espiritual, ele teve algum tipo de demanda invocativa. Muitos de nós nem percebemos isso, mas estamos cada vez mais procurando reconhecer de que maneira, né? Em que medida que os nossos questionamentos, as nossas buscas estão nos trazendo até esse tipo de conhecimento, como a gente tem aqui, por exemplo, nos livros do mestre tibetano, com Alice Bailey, nos outros livros de teosofia ou de tantas outras expressões que a espiritualidade vem apresentando, especialmente nesses últimos tempos, como uma releitura mesmo, uma redescoberta, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Se a gente está acessando esse conhecimento em alguma medida, a gente o invocou. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Tá bom. Esse conceito de invocação e evocação é a base da nova religião mundial. Então, a gente precisa, como aspirantes a contribuir com esse momento histórico, né, com essa construção dessa grande forma-pensamento, é muito importante que a gente tenha realmente consciência do que é isso, né? E aí, quem não tiver ainda tanto, pode me perguntar, ou eu aconselho também a assistir aos nossos vídeos no canal do YouTube, especialmente do último bimestre, que fala sobre invocação, evocação e vontade, do caderno de meditação criativa do Roberto Assagioli. Bom, é bem importante. A gente sabe, a gente está com isso bem afiado. A posição entre os leitores e eu não é
a de um instrutor que impõe seus sistemas de conhecimento para um grupo de expectantes discípulos. O grupo é simplesmente um canal através do qual um aspecto particular da sabedoria antiga pode alcançar o mundo que espera. Olha que importante que é isso, né? É uma mudança radical da maneira como sempre foi, né, trazida a orientação para o mundo. O trabalho do tibetano, dessa fase de novos ensinamentos da sabedoria eterna, tem como base, como fundamento, o desenvolvimento da consciência grupal. E a consciência grupal é uma qualidade, uma característica aquariana. Aquário é um signo de interdependência. Se não houver interdependência, não há grupo. Então, é muito importante a gente também se colocar dentro do grupo de maneira interdependente, porque senão a gente vai ficar achando que a gente está fazendo um trabalho aquariano, quando na verdade a gente está fazendo um trabalho pisciano com cara de trabalho aquariano. Então, para isso é fundamental que cada membro do grupo, cada um de nós, se reconheça como tendo um papel ativo no grupo. Falando ou não falando, é importante estar internamente ativo, internamente refletindo, internamente se reconhecendo como parte do grupo e como uma parte criativa e criadora dessa nova forma de pensamento que estamos como grupo querendo construir e principalmente, né, se reconhecendo como isso. Eu vou até ler aqui de novo, né? Como um canal através do qual um aspecto particular da sabedoria antiga ou como grupo, um canal através do qual uma qualidade espiritual pode alcançar o mundo que espera. Não os considero como um grupo de bons homens e mulheres que, por seu grau de evolução, são dignos de receber algo esotérico e inusitado, que não tenha sido transmitido ao resto da raça. Percebe como isso tem um quê separatista? Então, vocês são privilegiados, só vocês estão recebendo esse tipo de ensinamento. Só um minuto, Betica. Considero que estejam sinceramente interessados na vida espiritual, que se esforçam para ser inteligentes e estão dispostos a tentar viver como almas e aplicar, tanto quanto possível, o que tenham compreendido do ensinamento transmitido. Pode falar, querida. Pet? Desculpa, Paulito, achei que eu acho que eu bati fora do microfone e não ligou. O que eu estava dizendo é que eu acredito assim que isso aí que você acabou de falar sobre a importância de cada um no grupo e o papel de cada um no grupo, hoje foi muito interessante, que de manhã a gente tem um curso aqui, né? E teve uma pessoa, que na verdade faltaram duas pessoas, e uma é muito diferente da outra, e uma contribui de uma forma com o grupo e outra contribui de outra forma. E fica muito claro para nós a importância e a falta que aquelas pessoas que faltaram fazem, porque a contribuição delas é única. É muito interessante isso, né? E a gente tomar essa consciência do quanto a nossa contribuição no grupo é importante, não é? E única, né? Não é essencial. No sentido essencial, e assim, é aquilo que aquela pessoa tem para oferecer e ela traz uma contribuição que nem ela imagina muitas vezes, né? E é muito, muito bacana isso, sabe? E eu não tinha racionalizado isso de forma tão clara na minha cabeça até a primeira vez que eu ouvi você falar isso. É interessante, né? Como a gente às vezes precisa ouvir para trazer para o racional, né? É muito bonito, muito bacana. É como se a luz chegasse no cérebro mesmo, né? Ela está na mente em alguma medida, né? Tem uma ressonância, mas quando a gente compreende, e às vezes para chegar no cérebro precisa mesmo de algo mais concreto, né? Um texto,
uma palestra, né? A gente vai conseguindo trazer e você fala, nossa, mas eu sempre pensei nisso, só que não estava organizado dessa forma. Aí ele continua, né? O emprego que o estudante faça dele é assunto exclusivamente pessoal. Então, o mestre não é responsável pela maneira como a gente vai usar o ensinamento. Ele é responsável por ser um canal através do qual essa qualidade possa chegar ao grupo, né? Então, da mesma forma que a gente, como grupo, que a gente está trazendo, procurando trazer de qualidade para o planeta, para o grupo maior, para a nossa cidade, para a nossa nação, a gente é responsável por isso. Como essa energia vai ser manipulada pelas outras pessoas é responsabilidade de cada um. Então, também é importante a gente saber disso, né? Porque aí você foca no que cabe a você realizar e permite que o outro também realize a parte que cabe a ele. Essa coisa que a gente fala muito da educação, né? De dar autonomia. Então, você dá a supervisão, você entrega, mas nós somos como crianças que precisamos ser autônomas, né? Não dá para os mestres de sabedoria, para os grandes seres, serem nossas babás. Eles são os nossos instrutores. Mas o valor de um grupo de aspirantes e discípulos consiste em poder, se assim o decidir, e se a sua aspiração unida for suficientemente forte, extrair o ensinamento e formar um centro através do qual se divulgue dito ensinamento, começando com a tarefa de moldar o pensamento humano. Lançar luz sobre os problemas da psicologia, nesse caso específico, né, desse grupo e desse livro, e assim difundir a verdade a respeito dos 7 raios, um antigo setenato escassamente compreendido, para que possa surgir uma nova compreensão e também se lançar uma nova ciência dentro da psicologia. Então, olha que bacana, né? Olha que importante. Tem o nosso grupo e vários outros grupos que estudam esse livro, mas o que é um livro? O livro é uma forma-pensamento. É uma qualidade ali de ensinamento que foi reunida, plasmada etericamente, depois fisicamente, na forma de um livro. Então, o que a gente está procurando fazer é o inverso, né? Através do livro, a gente acessar a ideia que está por trás dessa forma. Então, o tibetano tinha uma ideia sobre 7 raios, aí ele trouxe essa ideia para o corpo mental concreto dele, que ele nem tem como mestre, mas que ele pode manipular, né? E aí, então, transmitiu telepaticamente essa ideia para Alice Bailey e eles construíam isso juntos, nunca foi um ditado, né? Ele passava a forma de pensamento, ela recebia essa forma de pensamento, meio que elaborava de uma maneira que ela pudesse compreender e então ela escrevia. Era um processo bem consciente, tanto é que antes dele escrever qualquer livro para ela, ele falava, você tem que estudar isso, isso e isso. Então se vira, procura esse autor, aí ele estudava, lia, criava, é o que a gente faz, percebe? Eu estou usando o exemplo dela, não para engrandecê-la, mas para a gente entender a importância da gente ser culto, né? E da gente cultivar uma mente fértil que possa ser fecundada pela semente da alma grupal, pela semente de um mestre de sabedoria. Então, por isso que eu sempre procuro trazer outros textos complementares, vídeos, né, para a gente refletir sobre isso. Então, isso fica na mente grupal e a própria reflexão do grupo é uma invocação, que aí vai ter uma resposta da nossa própria alma, da alma grupal, do próprio mestre de sabedoria. Então, aí, o nosso objetivo é contribuir junto aos outros grupos que fazem isso e que, com o passar do tempo, mais farão, né, à medida em que a própria psicologia também vai admitindo novas perspectivas, novas possibilidades, a gente vai, então, podendo contribuir para que, né, nesse caso específico desse trabalho, mas no de terça a gente estuda sobre
o cura, né? A gente estuda uma vez por mês sobre o astrologia, a gente estuda sobre meditação. Então, o objetivo é sempre criar, contribuir com o pensamento humano, lançando luz sobre uma abordagem diferente acerca desses temas, uma abordagem que possa contribuir junto às demais que já existem hoje. Então, ela não exclui e nem ela se considera superior. É uma abordagem diferente, talvez com uma visão, uma perspectiva mais ampla, porque é a partir da alma, só por isso, não porque foi ditada pelo mestre ou por outra pessoa, né? Só para a gente também entender, porque são armadilhas muito sutis que se apresentam, então a gente precisa estar bem atento e consciente, e então a gente poder realizar o nosso trabalho. E nunca esquecer, né? O que ele diz aqui, ó. Se assim o decidir, né? Se o grupo decidir, então tem um elemento de vontade, de escolha. E se a sua aspiração unida for suficientemente forte. A gente falava no curso, né, Beth, do final de semana sobre os chakras, que a aspiração é uma qualidade de plexo solar, mas é uma qualidade emocional elevada. Ela é um combustível que precisa estar na vida grupal. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição, e é muito comum ver em grupos espiritualistas, não pode trabalhar com nada abaixo do diafragma. Não mesmo, a gente nunca vai fazer nenhum tipo de trabalho com os chakras abaixo do diafragma. Mas é importante reconhecer que a aspiração é uma energia de plexo, de um plexo elevado, não é um plexo de subplanos mais densos do astral, subplanos mais elevados, mas a aspiração é um combustível, enquanto estamos encarnados, para que a gente possa se unificar e que a gente possa juntos construir. Tá? Deixa eu abrir aqui o chat que alguém falou. Isso. Tudo bem até esse trecho? Alguma contribuição? Tudo? Vocês se perguntarão, então, o que podemos fazer como um grupo para servir e constituir um bom canal a fim de ajudar a humanidade? Eu acho que essa é a pergunta que a gente sempre se faz, né? Então, temos aspiração, a gente quer ajudar. O que precisa, né? Como é que eu posso ajudar, então? Porque eu percebo em mim esse traço e percebo em vocês, e percebo, eu acho que é natural do aspirante, né? A gente quer fazer a coisa certa. É uma fala muito comum quando a gente trabalha com pessoas ligadas à espiritualidade, né? Então, a pessoa quer ajudar, não sabe ainda como, mas ela quer. E ela quer não prejudicar, não ganhar mais karma, né? No entendimento comum. Então, é uma pergunta bem pertinente aqui para a gente. Aí o mestre responde. Primeiro, devem adotar a atitude que todo o ensinamento é baseado em servir voluntariamente, sem pensar em si mesmo. A gente vê, né, quem lembra dos trabalhos de Hércules, o trabalho de Gêmeos é um trabalho que fala muito sobre autoesquecimento, né? Que no crescer do serviço mingua a personalidade. Então, quanto mais a gente busca servir desinteressadamente, mais a gente cresce em consciência, em alma, né, em potência no serviço. Aí uma outra coisa, né? A coisa mais importante é aumentar a compreensão espiritual e a elevação da humanidade. Então, essa é a nossa meta, né? Um grupo, ele deve ter em mente sempre essa meta, esse objetivo, né? Então, claro, individualmente a gente vai ser contemplado. Individualmente, cada um de nós vai sair mais sabido, vai ter insights, né? Isso vai acontecer, porque o maior sempre inclui o menor. Mas é importante a gente, de tempos em tempos, revisar as nossas motivações. O tibetano diz, para o esoterista, para o discípulo, o mais importante é a real motivação. Nem tanto o que ele faz, né? Claro, isso é importante, cada etapa tem a sua prova, né? Então, para um discípulo,
a motivação é cada vez o mais importante. Então, a motivação em servir, né? Em alguma medida, aumentar a compreensão espiritual da humanidade, a consciência da humanidade. Não o próprio progresso ou desenvolvimento, nem a autossatisfação ao receber nova e especial informação. Mas percebe que se eu sentir isso também não tem problema? E não preciso, né, me culpar? Porque isso vai acontecer também. O que importa é a nossa primeira motivação ser, em alguma medida, contribuir com a elevação da consciência da humanidade. Quando dediquem a mente e o esforço para servir como um grupo, e quando as palavras são inofensivas, devido ao influxo de amor, então progredirão e a alma se aferrará mais ao seu instrumento. Então aqui, olha que importante, né? Ele diz, quando as palavras são inofensivas. E quando que elas são inofensivas? Quando há um influxo do amor. Então, muito mais do que a gente procurar só prestar atenção nas palavras que a gente emite, é muito mais importante que a gente se preocupe como grupo na construção do fluxo ou do antakarana, que sobe e desce, né? Então, a gente criar essa construção como grupo até a alma grupal, e permitir que a resposta à evocação do amor da alma grupal se ancore no nosso centro cardíaco. Isso vai fazer com que as nossas palavras sejam inofensivas, mesmo que elas sejam firmes. Se não há influxo de amor, a palavra pode ser suave e ainda assim ferir, provocar maledicência, provocar calúnia. Então, não nos apeguemos apenas à forma com que as palavras são ditas, mas muito mais em construir o fluxo. Porque aí, mesmo que a palavra seja firme, como muitas vezes é o tibetano, como muitas vezes foi o Cristo, o que se vê é inofensivo. É um amor forte que motiva para a transformação. Isso é o que a gente deve pensar, tá? Isso, para mim, até... Né? Às vezes eu procuro ser mais cuidadoso, nem sempre eu sou. Mas quando eu percebo que em mim está esse fluxo de amor, estou me colocando como exemplo só para ficar mais claro, né? Não para falar sobre mim. Mas aí então eu percebo que está tudo bem. Se a pessoa entendeu errado, não tem problema. Porque eu sei que na minha palavra, minha intenção, havia um fluxo de amor. Agora, se não, né? Ser duro por ser duro, aí não tem sentido, né? Nenhum. Então, importante lembrar disso também. Em segundo lugar... Paulinho. Oi. Como que você identifica que é amor? Porque você sabe qual é a sua intenção. Então, como é se que você tem construiu. intenção... Aí que tá. Se a gente tem intenção de ajudar, aí você soa uma palavra forte, mas será que é a intenção ajudar? Então, aí acho que tem duas coisas que são importantes. O primeiro é a motivação. A sua motivação real é ajudar? Tem alguma outra coisa também presente? Ou é só ajudar? Se tiver qualquer outra coisa presente além do ajudar, aí com certeza vai trazer um impacto negativo. Como e vai assim, trazer qualquer coisa? Por exemplo, além... você tem uma motivação de ajudar, mas além disso, você ficou magoado, ou você não gostou do que uma pessoa fez, ou você não gostou de um determinado comportamento. Aí você tem uma intenção real, mas tem outras questões emocionais que também estão presentes. Aí é melhor calar. Agora, quando você está realmente imbuído e percebendo, se colocando como parte desse fluxo para o progresso, aí, como o outro vai entender, depende dele e do processo dele, mas você está coerente ali com o que você está se dispondo a fazer. Ok, obrigada. Às vezes, Paulinho, pode você estar imbuído da intenção de ajudar e, no fundo, também querendo impor a sua vontade na pessoa. Super. E isso também traz uma carga negativa que aí perde, não é amor, né? Não, então, não. é uma intenção emocional mesmo, né? Super. Por isso que tem que ter cada vez mais cuidado com o sutil. Quando é grosseiro, é fácil, aí a gente, né?
mas no sutil tem que ter cada vez mais autoobservação, autoconsciência, e como o mais importante é o fluxo, né? Por isso que ele coloca aqui, devido ao influxo de amor. Se a gente for pensar, o que é o influxo de amor? É chakra cardíaco em ação. Então, passou, é isso. Tá com esse influxo, né? Você tá realmente com pureza, tudo bem. Agora, se não, aí é o plexo que está atuando, não é o cardíaco. Então, é importante ter um olhar muito sincero e de autoobservação. Antes de falar alguma coisa, o que eu quero com isso? Paulinho, você acha que a gente já, usando as suas palavras, em alguma medida, consegue acessar o cardíaco? Sim. Não tenho dúvida. Eu achava que a gente trabalhava num plexo, numa vibração superior, mas eu achava que o cardíaco ainda era, de alguma forma, inacessível a nós, porque o nosso amor ainda oscila muito, né? Mas é isso, mas né? Mas nesse oscilar a gente consegue, de alguma forma, já acessar, expressar o cardíaco. Em alguma medida, sim. Né? Uhum. Lembrando que ele vai ter uma expressão plena no indivíduo e no grupo após a segunda iniciação. Muitos de nós estamos nesse caminho, entre a primeira e a segunda. Então, o treino é esse, justamente o treino de algumas vidas é o desenvolvimento do cardíaco. Então, quando você começa o treinamento, o aspirante, ele já está, lembra que a gente viu? A pétalazinha do lótus, do aspirante, do plexo, já está voltada para cima. Então, simbolicamente, isso já representa que já tem uma conexão em alguma medida, né? Um pouquinho que seja, já tem um fluxo. Aí, sim, mas isso do plexo. Isso do plexo para o cardíaco. Né? Do plexo para o cardíaco, Isso. E aí, então, isso significa que, de alguma forma, a gente já está conseguindo, posso dizer assim, despertar o cardíaco, é isso? Pode. Eu acho que fica mais claro a gente entender que hoje a gente trabalha com uma mescla, né? Entre essas duas qualidades. E cada vez mais, por exemplo, com a meditação que a gente faz no grupo de terça, por exemplo, é uma meditação de cardíaco. Então, é uma meditação que contribui para que, paulatinamente, esse chakra vá ficando mais ativo, vá se conectando com o amor da alma, aí o amor da alma vai trabalhando o emocional, aí o emocional vai se exteriorizando no cardíaco, vai se exteriorizando nessa transição plexo cardíaco. É um trabalho de vidas. Paulito, você diz assim que a nossa meditação de terça é uma meditação de cardíaco? Com certeza. No sentido de que a gente constrói o chakra cardíaco grupal, é nesse exercício? Sim. Uhum. Porque o chakra individual está composto no chakra cardíaco. Então, vai passar por cada indivíduo. Tá e bom. É uma forma de amenizar todos aqueles sintomas que a gente sabe que acontecem. É como se fosse um morde e assopra. Porque você morde, porque você provocando esse gradual despertar, você está colocando em ação essa energia. Só que você também assopra, porque o fato de colocar em ação já estabiliza em alguma medida. Então é como se fosse um morde e assopra mesmo. Obrigada, Paulito. Imagina. Isso é um trabalho de várias vidas, tá? Em segundo lugar, não permitam que a mente se distraia com conjecturas inúteis quanto à identidade do instrutor. Que importância tem em saber quem é o instrutor? Pode comprovar-se sua identidade de alguma forma? Que valor tem aceitar as afirmações de qualquer condiscípulo que pretenda estar bem informado sobre o assunto, seja ele quem for?
Não se pode provar se tem razão ou não. Portanto, perde-se tempo que poderia ser dedicado a prestar um serviço mais frutífero, a um estudo mais profundo das qualidades de vida e da própria meditação. Vou ler esse último parágrafo e a gente encerra, tá? O importante é o que ensina. Os aspectos da verdade que apresento para vossa consideração deveriam ser de valor à medida da ajuda que posso prestar-lhes e o estímulo espiritual e mental que posso transmitir. Isso é o importante. Treinar a intuição para reconhecer a verdade espiritual deveria ser o objetivo do seu esforço, e não acreditar porque é o mestre que está falando, ou porque é Alice Bailey, ou porque é Blavatsky, ou porque é alguma canalização que eu li na internet. A única autoridade é a instrução, nunca o instrutor. Isso é muito importante. Muito, porque acaba com qualquer tipo de idolatria, com qualquer tipo de vaidade para o médium, para o canal, para o que quer que seja, né? Porque o mestre, né, não tem. Para o guru, para o Pro padre, para guru, boa, exatamente, o... obrigado. E na rocha da autoridade estrelaram muitas escolas, porque não é para ser nenhuma pessoa a autoridade. A autoridade é para ser a informação que é transmitida. Existe uma só autoridade, a própria alma imortal de cada um. A única autoridade que deve ser reconhecida. Isso é muito importante para nós, para qualquer grupo que a gente faça parte. Não é porque o Espírito falou, não é porque o guia falou, não é porque a canalização falou, não é porque foi o Osho que falou. Tem que sempre corroborar com o que faz sentido para a gente. Ah, eu ainda então não tive compreensão para acessar Blavatsky. Tudo bem, vai estudar outra coisa, que um dia você vai chegar nela. Mas se você não tá compreendendo, se não está fazendo sentido para você estudar ela agora, não estude, estuda o que entra em sintonia com o que você compreende, com o que você acha que é o verdadeiro. Pode ser que daqui 5 anos isso te leve para ela de volta, ou para qualquer outro grande instrutor. Mas tudo que precisa, tudo que a gente estuda precisa corroborar com o que faz sentido para a gente. Um monte de gente me pergunta, você estuda tanto, por que você estuda a Alice Bailey? Porque é o que faz mais sentido para mim. Porque é o que eu entendo hoje, nessas condições que eu estou, que atende melhor às minhas necessidades intelectuais, espirituais e de compreensão. Talvez daqui 5 anos não seja, ou talvez seja mais ainda, né? O importante é que sempre a gente que passe pelos nossos crivos e que então, a partir da nossa reflexão, da prática meditativa, do serviço, a gente vá refinando essa mente e como o mestre falou anteriormente, que a gente vá aperfeiçoando essa conexão para que um dia a gente bata o olho no ensinamento e consiga reconhecer a ideia ali, reconhecer o que tem de Budi, para a gente ser mais técnico, né? O que tem de Budi aí? O que tem de intuição? O que tem de ideia por trás desse texto? É para isso que a gente estuda, para a gente refinar essa nossa percepção e reconhecer a ideia. E a partir da ideia, a gente co-construir, a gente construir formas de pensamento cada vez melhores que formem corpos que melhor expressem essa ideia. É para isso que a gente nasce. Para que a gente forme corpos na nossa personalidade que melhor expressem a nossa alma. Que, como grupo, a gente construa corpos, formas, pensamento que melhor reflitam o que a potência daquela ideia, a abrangência, o magnetismo que aquela ideia tem, o impacto que aquela ideia pode causar no mundo. É só isso, gente. E é tudo isso. Tem nada mais importante do que isso no nosso trabalho de desenvolvimento. Tudo bem?
Vou pintar de rosa dessa vez, tá? Tudo bem. Então é isso, temos aí um material para a gente refletir, para a gente deixar reverberar um pouco ao longo da semana, das semanas, né? E eu queria saber um pouquinho como é que vocês estão. Tudo bem, Paulito. Muito bom, como sempre, mais Que uma bom. vez. Alguma contribuição, alguma dúvida, algo que está reverberando? Olha, boa noite, pessoal. Oi, Muito Rô. bom o texto. Oi, querido. Muito bom, adorei. Acho que assim, acho não, tenho certeza que trouxe uma compreensão e um entendimento da nossa responsabilidade, né, no grupo e o que a gente tem que fazer e precisa fazer, né? Para mim ficou muito claro isso e o quanto a gente tem que estar mesmo comprometido, né, com esse trabalho, né? Muito legal, Paulinho, adorei esse texto de hoje. É bastante interessante, né, a gente pensar. E quando veio a primeira pergunta, era justamente a pergunta que eu estava me fazendo, né? Como será que eu posso estar contribuindo? Será que eu estou fazendo realmente? Será que eu estou contribuindo? Então, muito legal isso, muito gostoso. Obrigada, viu, querido? Obrigado a vocês. Eu acho que é isso, né, Rô? É o que a gente quer fazer o melhor, né? E então, quando a gente consegue ter, porque é uma resposta, né, a essa nossa invocação sincera. Então, quando a gente encontra um texto, uma palestra, algo que realmente aumente a nossa perspectiva, a nossa visão, é como ele falou aqui, né? Porque a gente invocou isso, né? E porque a gente está desenvolvendo essa pureza de intenção, essa aspiração por servir, e a própria experiência é o que vai construir, né? É o fazendo, é às vezes errando, é às vezes acertando, mas é o não desistir, né? É o perseverar no caminho, apesar de, né? Que faz com que a gente alcance um desenvolvimento. Sempre, 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 sempre eu lembro. Discípulo tem a mesma raiz etimológica de disciplina. É o que a gente precisa. É disciplinar, é perseverar. Aí é que vem o resultado para o nosso desenvolvimento, para o nosso serviço, né? O tibetano sempre fala, e não só o tibetano, né? Todos os grandes sábios sempre dizem que as iniciações são alcançadas não pelo desejo de se tornar mais sabido, mas quando aquele ser deseja tanto e trabalha tanto no serviço que ele esgota as possibilidades daquela personalidade. Então, o que a alma faz? A alma cria, né, precipita a iniciação. Por quê? Para que aquele ser possa servir com mais potência, com mais abrangência. Então, o cerne do processo iniciático é a aspiração em servir cada vez melhor. E não tem pulo, não tem salto. A personalidade tem que esgotar todas as possibilidades. Aí, e como que vai esgotando? Na prática. Então é praticando, vai, serve, erra, acerta, pá, esgotou. Aí vem, né, aquela nova visão da alma que muda radicalmente a maneira como aquele ser serve, mas aí então começa um novo ciclo, né? Então sempre lembrar que o progresso ele está sempre no serviço, embora não seja esse o fim, mas uma coisa meio que retroalimenta a outra, né? Sim, sem dúvida. Perfeito. É tão importante a gente ter consciência desse caminho, no sentido de que hoje, atualmente, né, tem tido tantas técnicas e linhas e terapias que
falam que a gente faz o nosso progresso num salto, né? E que as coisas mudam de uma hora para outra, basta a gente querer, basta a gente acessar isso, acessar aquilo, e é um risco tão grande isso, né? Demais. É claro que, né, por conta de uma série de coisas que vem acontecendo, tanto por conta do desenvolvimento tecnológico, quanto por conta dos nossos estímulos cerebrais, mentais. Hoje, as perspectivas são maiores do que eram 100, 200 ou 500 anos atrás. Então, né, isso a gente não pode negar. Né? As possibilidades hoje são maiores de quaisquer indivíduos progredirem no caminho. Qualquer caminho que seja, né? Do desenvolvimento material quanto do desenvolvimento espiritual. Porém, a verdade é que ninguém quer, ou a maioria das pessoas não quer percorrer o caminho, né? Quer os resultados prontos. E enquanto não aprender a servir sem interesse, não vai ter progresso verdadeiramente no plano espiritual. Isso não tem jeito, né? Então, é a purificação, é o trabalho da personalidade, se liberar, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num trabalho num discipulado probacionário, que a gente sabe que a alma passa por provas. O que são essas provas? Por que é dito que é dolorido o caminho do desenvolvimento? Porque justamente é um movimento da alma se liberar da forma. Enquanto a satisfação do ser está na obtenção ou calcada em formas, em algum momento isso vai provocar dor. Por quê? Porque a consciência, ela é livre. Então, a dor do ser humano no caminho é justamente quando a alma faz um movimento de liberar a sua consciência da forma, que a longo prazo é libertador, né? A alma manifesta um estado de alegria além da forma. Então, isso é muito importante a gente entender também para a gente, né? Em que medida que a minha consciência está apoiando o meu bem-estar, a minha satisfação na forma, ou ela está usando a forma, mas de forma livre, né? Com liberdade de consciência. Então, se essas linhas de pensamento não se atentam a isso e colocam essas perspectivas em formas, não adianta. Vai dar 2 passos e vai cair nisso. Porque é parte do processo de descida da mônada, agregar matéria para a sua experiência, e é parte do momento de subida de consciência de volta para a mônada, desintegrar matéria para a consciência transitar. Então, é importante a gente entender que, como é que a gente está vendo a nossa espiritualidade? Ela está calcada em formas ou ela está calcada na liberdade? Isso é um passo essencial para a gente se avaliar, né? Sim, por isso que a gente tem que se conhecer, né, Paulinho? Esse é um processo, né? É a base, né, Rô? É a base de tudo. O que eu quero, qual é o meu propósito, né? Quem sou eu primeiro, né? Quem sou eu, o que eu quero, qual é o propósito, né? Qual a minha Porque senão não... motivação, que a gente falou tanto, né? Sim, sim, a motivação, exato, perfeito. Muito bem.